Fala galera, vamos aqui à correção do Enem 2025, questões de Química. Esse Enem de 2025, em termos assim, de questões diretas, né, ele foi mais fácil que o Enem 2023 e 2024. Porém, foi mais conteudista. O que significa isso? O aluno que estuda para a prova achou as questões mais difíceis. O aluno que estuda para aprender não achou tão difícil assim, principalmente que as questões estão mais diretas, né? Vamos aqui, eu peguei a prova azul, questão 91 da prova azul. Então ele vai mostrar aqui o carvão ativado. Palavra mágica, adsorção, capacidade que decorre de suas propriedades de adsorção, que é um fenômeno físico, onde a substância ali, né, que vai ser adsorvida, vai se acumular na superfície. Eu faço um experimento em sala de aula, onde eu pego um papel de filtro de café, faço ali um círculozinho com uma canetinha preta e deixo a pontinha desse papel mergulhada ali no etanol. Esse papel vai puxar o etanol, quando o etanol chegar nessa pontinha preta, ele vai transformar essa cor preta nas suas três cores de origem, ou seja, é uma adsorção no papel de filtro feita na superfície do papel, por isso que a resposta é letra D. Vamos aqui à questão 100. Bateria de carro, a famosa água de bateria, água destilada. A gente fala muito em sala de aula, pergunta, eu posso beber água destilada? Não, não faz bem. Como a água destilada não tem nada dentro dela, né? Não tem nada dissolvido nela. O que ela vai fazer no corpo humano? Ela vai dissolver os sais minerais que vão sair na urina. Sem sais minerais, dá diarreia, vai dar um tanto de problema. Então é água destilada. Lembrando que a bateria carregada tem ácido sulfúrico, depois que ela descarrega, é água destilada. Na questão 104, questão de meio ambiente, pode ser de química, de biologia, até de geografia, né? Sempre a melhor alternativa é o meio ambiente, é reflorestar. Então, se eu tenho um excesso de gás carbônico na atmosfera, eu não tenho que parar com gás carbônico, não tenho que parar com excesso de veículos, de automóveis, né? Se tiver menor, né, quantidade, fica aquele roteamento que acontece em São Paulo, melhor. Mas a melhor alternativa é plantar. Quanto mais eu planto, mais eu gero aquela reação da fotossíntese que vai consumir gás carbônico e vai liberar o gás oxigênio para a gente. Então, questão 104, letra A. Aqui de reatores nucleares através de fissão. Fissão, quebra de um núcleo grande, quebra do urânio, que vai gerar 2 novos elementos químicos, 3 nêutrons e muita energia, que vai servir para esquentar a água vai para o estado vapor, vai gerar uma turbina, essa turbina vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Outra coisa que é muito importante entender, sólido em líquido, dissolve quanto maior a temperatura. Eu quero jogar sal na água, açúcar na água, quanto mais aumenta a temperatura da água, mais eu adiciono sal, mais eu adiciono açúcar. Porém, gás é o contrário. Gás em água, para ser dissolvido em água, gosta de temperatura baixa. Por isso que refrigerante tem que ficar dentro da geladeira, né? Para que o gás carbônico fique ali, né, dissolvido no refrigerante. Então, no caso, devido a essas altas temperaturas, diminui a solubilidade de gás oxigênio na água e dificultando ali a vida animal dos peixinhos, né? Questão 106. Ácido nítrico é um ácido importante. Nós temos que lembrar das funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Nós temos que lembrar de todos que são importantes. Temos que decorar ali, infelizmente, o nome, a forma, se tiver apelido também, para que ele serve. No caso do ácido nítrico, né, muito usado em fertilizantes e em dinamite. A fórmula do ácido nítrico é HNO3. Como antigamente eles trocavam o N pelo AZ, então é só trocar aí. A única resposta que vai dar é essa aqui, ó. Interessante que antigamente o número não era embaixo, era em cima, né? Então ficaria HAZO3. O cloreto de cálcio, se você lembrar, melhor ainda, né? Cálcio família 2A, cloro família 7A, multiplica cruzado, CaCl2. Então resposta letra A, questão 106. Questão 109 de reação orgânica, mas nem precisava saber reação orgânica. Nós temos aqui, ó, um ácido carboxílico, que após a reação ele some, vai virar gás carbônico. O que nós estamos fazendo? Tirando o ácido carboxílico, logo uma descarboxilação. Muito fácil, questão 109, resposta letra E. Se souber reação orgânica, bom, mas se não souber, dá para fazer por funções orgânicas, né?
Questão 110 de radioatividade. Te deu a meia-vida, que são 5,3 anos, aí passou 26,5 anos. Então, quantas meias-vidas foram? Só dividir. Então, passou 5 meias-vidas. A massa inicial, 2 miligramas. Então, vou quebrando na metade até da quinta meia-vida. Então, quebrou 1, 2, 3, 4, 5. Restou 0,0625 miligramas, aproximadamente, letra E, 0,06 miligramas. Então, aplicação direta da meia-vida, de partindo na metade, 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 até chegar naquela quantidade de meias-vidas que a gente quer, que no caso aqui são 5 meias-vidas. Então, 110, letra E. Questão 115, muito fácil também. Outra reação orgânica. Só que ele fala tudo aqui, ó. É uma reação orgânica de álcool secundário, né? Uma oxidação, oxidado, álcool secundário oxidado, que vai dar como produto uma cetona. Toda oxidação de álcool secundário transforma aquela hidroxila, tá aqui, numa cetona. Qual que é a diferença dessa cadeia do produto e essa cadeia do reagente? É apenas um átomo de hidrogênio. Então, resposta letra C. Né? Então, não precisava nem desenhar isso aqui, não. Só se eliminar um átomo de hidrogênio, né? Faz aqui a dupla, aqui. Então, aqui eu vou perder um hidrogênio tanto aqui, quanto aqui também. 1, 2, 3. Aqui tem um hidrogênio, né? Então, se eu contar aqui, eu marquei em vermelho os hidrogênios, fora esses hidrogênios estão aqui, e os carbonos, né? Então, vai dar daqui para cá, menos um hidrogênio da hidroxila e menos um hidrogênio do carbono. Então, fórmula C10H16O, letra C, questão 115. Questão 117 de equilíbrio químico. Normalmente, equilíbrio químico é o terror, é a matéria mais difícil. Aqui é muito tranquilo. Bom, como aqui é positivo, é uma reação endotérmica. O que ele quer é a formação do TiCl4. Ou seja, eu quero que o equilíbrio seja deslocado para o produto, para a direita. Como aqui é endotérmico, quanto mais eu aumentar a temperatura, melhor. Mais ele vai para a direita. A alternativa que está na letra B é diminuir. Está errado, é aumentar. Volume, pressão. Ó, esse aqui está no estado sólido, eu não posso contar. Aqui está no estado gasoso, gasoso, gasoso. Beleza, então são 2 mols aqui, 1 mol aqui e 1 mol aqui. 1 mais 1, 2. Ou seja, eu tenho 2 volumes antes da seta e 2 volumes depois da seta. Então não adianta aumentar, diminuir a pressão, não adianta aumentar, diminuir o volume. Não vai alterar nada. Porém, pressão parcial funciona da mesma maneira que concentração. Lembra que ao aumentar a concentração do reagente, o equilíbrio é deslocado no sentido oposto para o produto. Então, olha o que ele falou, aumento da pressão parcial do gás cloro, que é esse aqui, é uma coisa que aumentar a concentração. Então, ele vai ser deslocado para a direita, para o produto, que é o que ele quer. Então, resposta letra D. Variando a quantidade, olha a letra E, variando a quantidade de óxido de titânio. Não, ele é sólido, não vai adiantar nada, tem que ser gasoso. Tudo no equilíbrio é para gasoso. Então, resposta letra D. Questão 121, já tinha caído em 2023, hein? Essa questão aqui, só que antes era trimetilamina. A dimetilamina, ela tem pH básico, segundo o nosso amigo Lewis, é uma base de Lewis porque ela tem um par de elétrons sobrando. Bom, o tratamento correto para minimizar esse problema, ou seja, da dietilamina, já que ela tem um pH básico, é tratar ela com alguém que seja ácido. O ácido mais base anula ali o básico, né? E a única alternativa que é um ácido é o vinagre. Então, óleo de soja não é, sal de cozinha, de jeito nenhum, bicarbonato de sódio é básico, né? Então, vinagre, letra B, questão 121. Fácil também, mas é conteudista. Questão 124 de pilha. Eu fiz aqui as semi-reações, mas nem precisa. Primeiro, você vai ter a prata que vai oxidar. Então, primeira reação, prata mais oxigênio. Como aqui o oxigênio ele tem um potencial maior, então aqui sofre redução, e aquele que tem um potencial menor, ele é obrigado a fazer aquilo que ele não quer, que é sofrer oxidação. Então, eu vou ter que inverter a semi-reação e inverter o sinal. No caso, vou somar os dois, que vai dar 1,92. O único que tem esse valor é a letra B. Pronto, acabou. Já dava para marcar e ir embora para a próxima questão. Só que ele fala que vai embrulhar no alumínio. Então, ó, o alumínio é menos 1,68. E a prata aqui, menos 0,69. Então, esse aqui é menos negativo. Então, esse vai sofrer redução, então vai manter o sinal. E esse aqui vai ser obrigado a inverter, sofre oxidação. Então, vai ficar mais 1,68, onde vai dar uma subtração, gerando esse valor de DDP, 0,99 volts,
né, fortalecendo ainda mais a resposta letra B. Eu fiz as semi-reações aqui, mas não é isso que ele está pedindo, ele quer saber só DDP. Então é de pilha, porém não é tão difícil, que complicou aqui um pouquinho, que ele deu duas, né, reações ali, né, semi-reações. A prata com oxidação e a prata sendo embrulhada no alumínio. Então 124, resposta letra B da prova azul. Essa aqui seria a questão mais difícil da prova. Eu enumero essa mais difícil e essa aqui em segundo lugar mais difícil. Por que essa aqui é mais difícil? Porque ela usa os gases, então aqui nós temos água em estado gasoso, gás carbônico em estado gasoso, amônia, gás amônio em estado gasoso, porém, o que ele está querendo saber é a massa em gramas do bicarbonato de sódio que está no estado sólido, bicarbonato de amônio, perdão, que está no estado sólido. Então, ele eu não posso usar a equação de Clapeyron, mas para esses aqui eu posso. Como aqui ele me deu temperatura, pressão, volume, né? A massa molecular é do bicarbonato de amônio, então não vai precisar. Me deu até o R, né? Eu posso descobrir o número de mols desse conjunto de gases, de todos os gases que estão no produto. Então, posso usar a fórmula PV igual a nRT, equação de Clapeyron. Então, pressão 1, volume 4, número de mols, é o que eu quero descobrir, a constante universal dos gases perfeitos, a temperatura que ele já deu até em Kelvin. Olha como é que ele foi bonzinho. Dá uma contaiada, né? Então, número de mols 0,1, mas é o número de mols de todo esse conjunto. Nesse conjunto, nós temos 1, 2, 3 mols. Aqui é o balanceamento 1, balanceamento 1, balanceamento 1. Então, 1 mais 1, 3 mols. E o valor que eu achei? 0,10768. Aqui também é 1 mol e X. Então, faço aqui a estequiometria, regra de 3, e vou descobrir 0,035 mols do bicarbonato de amônio. Mas ele não quer mol, ele quer a massa em grama. Usa a formulazinha básica, número de mols é igual a massa em gramas sobre a massa tabela. Aí vem mais uma dificuldade desse exercício. O rendimento é de 80%, a massa tem que ser multiplicada por 0,8. Então faz a continha, nós vamos achar ali 3,456, aproximadamente, letra B, 3,5 gramas. E esse exercício fica mais difícil, porque se você achar que pode ir aqui usar o PV, que é igual a Mzão sobre Mzão, aí vai lá e coloca o Mzão, que é 79, que não pode, porque ele é sólido, não posso usar a equação de Clapeyron para ele. Aí vou achar um Mzinho, que vai dar 8,9. Se eu tirar os 80%, vai dar 6,8. Ou seja, mesmo se você achar errado, você vai encontrar uma resposta e vai ficar feliz com isso e vai para a próxima questão, deixando essa questão mais difícil ainda. Então, a resposta da questão 125 da prova azul, letra B, 3,5 gramas. Outra questão de equilíbrio químico, só que fácil, desde que você saiba, né, que enzimas são catalisadores vivos. E qual que é a função do catalisador? Diminuir a energia de ativação. Então ele fala que a linha contínua é a ausência de enzima, ou seja, a ausência do catalisador, e a linha pontilhada é a presença da enzima, presença do catalisador. Ou seja, a linha pontilhada tem que estar abaixo da linha contínua. E a única que dá essa resposta é a letra C. Então, questão fácil, apesar de ser de equilíbrio químico. Questão 131, eu classificaria ela como a terceira questão em nível de dificuldade. Né? Ela tem uma estequiometria básica, o problema é que ela traz algo que não é muito comum nas questões, né? Um excesso de 10%. Então, na resposta final, eu tenho que acrescentar mais 10%. Então, ele me deu a massa do alumínio, me deu a massa do nióbio, tem que multiplicar por 10, então vai dar 270, que é a massa da tabela. A massa do nióbio 93, tem que multiplicar por 6, que vai dar 558. Então, para 9,3 kg de nióbio, quanto que eu vou achar de alumínio? E vou achar 4,5. Você vai lá e marca 4,5 e errou. Porque para essa massa eu tenho que acrescentar mais 10%. Né? Como tem 10% de excesso, olha o que ele fala, em relação à quantidade estequiométrica. O que é isso? É a massa que você acabou de achar. Você fez estequiometria e achou essa massa. Então, a resposta é 4,5 kg mais 10% desses 4,5, que é 0,45, que vai dar no total 4,95 kg, né, totalizando ali 5 kg aproximadamente. Resposta letra E. Então, para mim, né, terceiro nível de dificuldade para o Enem 2025. Questão 131 da prova azul.
Questão 133. Óleo. Óleo é apolar. Água é polar. Onde o óleo vai ficar retido? Aonde for apolar, porque apolar dissolve apolar. E por que essa parte é a parte apolar? Você tem um carbono com 4 ligações. É uma geometria tetraédrica. Geometria tetraédrica é apolar. Ah, mas é flúor. É como se fosse hidrogênio, é tudo flúor. Então, geometria tetraédrica apolar. Aqui tem uma diferença, que no finalzinho tem um negativo, justamente para casar com esse positivo e haver uma atração, para que esse filtro possa ficar mais juntinho, né? Então, vai ficar retido aqui em cima, que é a única parte apolar. Nitrogênio é polar, né? O sulfeto ali, né? O sulfito, que é o SO3, polar, e de novo nitrogênio polar. Então ele fica retido na parte de cima, que é o melhor lugar, né? E a água vai passar por ele. Então, no surfactante, resposta letra A, questão 133 da prova azul. Essa outra aqui também é muito tranquila. Do ponto de vista das interação química, atrações intermoleculares, qual desses hormônios apresenta maior solubilidade em ambiente aquático? Com água. O que a água tem? A água tem que saber tudo dela, geometria angular, molécula polar e tem pontes de hidrogênio. Então, onde que tiver mais pontes de hidrogênio, melhor. O que seria a ponte de hidrogênio? A hidroxila. O estradiol tem 2 hidroxilas, o estriol tem 3 hidroxilas, a estrona tem 1 hidroxila. A novestrol, 2 hidroxilas. A doristitrona, 1 hidroxila. Então, resposta, estriol, letra B, questão 134. E assim terminaram as questões de Química do Enem 2025. Valeu? Até mais!